O mundo estava passando por inúmeras mudanças e não era apenas coisas que a natureza havia causado, ou muito menos catástrofes naturais. Tudo girava em torno de que inúmeros monstros e também criaturas começaram a vagar pela Terra. E essas criaturas apareceram do nada em diversos lugares espalhados pelo mundo. E as pessoas estavam à beira de entrar em extinção. E foi exatamente isso que levou a inúmeros grupos de humanos se juntarem para poder enfrentá-lo. E no meio de todo esse caos, uma torre que ficava lá no horizonte era um lugar místico e que dava aos monstros poder e autoridade que os seres humanos também tinham. Muitos nomes foram inventados para esse lugar. No entanto, ele foi denominado de Torre do Demônio, ou até mesmo a Torre de Deus. E tudo isso era porque, se alguém subir na torre, tudo que ele desejar ou também sonhar estará esperando por ele lá no topo dela. E absolutamente tudo que ele quiser, ele vai conseguir obter. E a única coisa que ele necessita fazer é conseguir passar pelo teste que ela está preparando para ele. Essa torre tinha aproximadamente 999 andares e todas as pessoas sabiam que aquele lugar, o governo, havia pedido para que elas nem sequer se aproximassem e muito menos tentassem a enfrentar, devido aos inúmeros perigos que lá tinham. No entanto, ninguém conseguiu impedir que elas acabassem caindo nessa tentação e dessa forma foi advertido para os deuses e demônios que tentaram impedir a passagem de todos aqueles que tentaram entrar. E essa torre foi punida por 5 anos, devido aos seus inúmeros perigos. E agora, bilhões de pessoas estão observando ela de longe, e a cada pessoa que passava perto ou apenas assistia, se sentia tentada a entrar lá dentro. E o nosso herói já queria começar a sua primeira tentativa. Ele era aquele cara que queria desafiar aquela torre. E ali seria o início da história de toda a humanidade tentando adentrar lá dentro. Enquanto alguém sobe até o andar 600, o nosso herói começou a passar por onda de monstros, que causou uma enorme quantidade de explosões. Não havia como ele acreditar que alguém poderia tê-lo impedido. Naquele momento, aparentemente, ele estava sendo bloqueado pelas 9 estrelas. Nós entendemos que entre os milhões de testadores, foram esses 9 homens em particular que se destacaram usando magia e também o poder sagrado que receberam na torre e que se tornaram incompreensivelmente fortes. Mas o nosso herói não se importava. Ele não conseguia aceitar o fato de que ele tinha um apelido de Estrela da Morte. No entanto, ele não era super-humano e não empunhava nenhum tipo de arma, mas foi ele quem superou e recebeu o título de homem mais forte de lá. Na nossa frente estava o nosso herói Shang-Chi, que também era o nosso protagonista. Ao mesmo tempo, ele ordenou a todos os seus súditos a também se reerguerem. Ele era aquele que tinha magia que governava todo aquele lugar, e ele havia se tornado o maior necromante, e que se tornou a própria personificação do poder. Ele estava entediado com o mundo, e gritava isso para todos ao seu redor, para que eles pudessem se tornar mais fortes. Ele entendeu que se ele não conseguisse se manter sozinho contra aqueles 9 homens que também eram as 9 estrelas, ele poderia simplesmente convocar os seus sujeitos. Eles gritaram que nosso herói havia dado as costas para a própria humanidade e havia se fundido com os demônios que ali habitavam. Eles ainda tentavam enfrentar ele, apesar do fato de ele ter traído e atacado as 9 estrelas consumidas pela sua sede de vingança. Ele não poderia derrotar todas elas sozinho. Ele havia se tornado o alvo de todos eles. No entanto, o nosso prota acabou se revelando um traidor de lá e que havia abandonado os humanos em troca de seu poder. Essa é a história com a qual todo mundo estava familiarizado e que ele era apenas uma pessoa que se dedicava mais e mais apenas a ficar mais forte e havia deixado até mesmo a sua humanidade para trás. Mas ele certamente não virou as costas para os humanos. Na verdade, foi as 9 estrelas que ali estavam que acabaram o traindo. Ou melhor, apenas 8 na época. Mas como podemos pensar, esse fato definitivamente não foi revelado para todo mundo. E 10 anos haviam se passado deste ocorrido. Nós vemos um homem que estava deitado aparentemente em seu quarto, que pela sua aparência não parecia estar muito limpo. Ele havia acordado de um pesadelo terrível e pensou que estava voltando, mas acordou e percebeu que algo estava acontecendo, ou melhor, a sua habilidade secreta, que se chamava a transferência de alma, porque no momento anterior à sua partida, essa habilidade era chamada de transferência de alma. Esse feitiço foi capaz de enviar até mesmo a sua alma para um corpo que se adequasse melhor a ela, parecendo até mesmo que ele foi capaz de encontrar um corpo semelhante. Para seu físico, Shang-Chi ainda estava na Coreia do Sul, mas ele quase começou a rasgar o seu cobertor que estava no seu quarto, porque ele não gostava daquelas 9 estrelas, porque ele entendia que poderia ter passado facilmente da posição 600 lá na torre. No entanto, eles pediram para ajudá-lo e acabaram cravando uma faca nas suas costas. Basicamente, as 9 estrelas pediram ajuda para ele e no fim acabaram o traindo, o fazendo perder a sua colocação no andar 600. E o nosso herói Shang-Chi não entendeu por que eles fizeram
fizeram isso. No entanto, a Santa Carmen disse que embora nossos heróis sejam um homem com seu exército, ele sozinho não tem nada para fazer contra as 9 estrelas. Jin disse que estava apenas tentando ajudar, mas o paladino pediu para levá-lo também pessoalmente, porque não é que eles fossem ruins para o nosso herói, mas ele chamou isso de se livrar das ervas daninhas. Com uma expressão incrivelmente sinistra em seu rosto, nosso herói quis amaldiçoá-lo e perguntou por que ele precisava disso em primeiro lugar. No entanto, disseram que o seu bom amigo, o astro de batalha, Kaien Hun, decidiu que não participaria do evento. A varredura dos 600 andar. Nesse momento, nosso herói percebeu que eles fizeram exatamente isso, porque não viram outra opção. Os 9 entenderam que a estrela de batalha definitivamente defenderia o necromante. O nosso herói, naquele momento, já havia começado a perder a visão. Ele tinha perdido muito líquido vermelho e em seguida reconheceu que estava prestes a partir. No entanto, ele entendeu que esse não era o seu fim e que ele se tornaria muito mais forte e definitivamente levaria a melhor no final e iria se vingar daqueles comerciantes infelizes que fizeram isso com ele. Mas enquanto estava sentado na sua cama, ele decidiu que o Senhor não são nem mesmo dignos de serem convocados após a partida. Então ele fez o que pôde para destruir as suas almas e evitar que eles reencarnassem. Ao ligar para ele no telefone, ele parecia muito bem, então deveria ser por isso que não usava o telefone há muito tempo. No entanto, quando ele olhou para o telefone, notou que já era 2023. Ele não conseguia entender, pois já haviam se passado 10 anos desde então. Shank, nesse momento, pensou nas habilidades que o fizeram renascer no novo corpo, e ele não entendia se poderia usar em seu corpo novo. As habilidades que estavam disponíveis em sua vida anterior, a única solução para testar tudo isso era acabar com uma mosca e lançar o feitiço que ele havia usado em sua vida passada. Mas assim que o nosso herói a pegou, tentou usá-lo, mas ele não conseguiu. Mas o nosso herói continuou repetindo, e de repente, sem perceber, o seu novo corpo não havia uma única gota de mana. Isso significava apenas que ele teria que escalar a torre, sem uma única habilidade. Nesse momento, ele percebeu que já haviam se passado 10 anos, provavelmente muitas pessoas já haviam conquistado a torre. Olhando para o seu telefone e tentando encontrar informações sobre ela, viu que o próprio protagonista da batalha já havia chegado no andar 800. Ele percebeu que se alguém tivesse subido apenas 200 andares em 10 anos, essa é definitivamente a sua chance. Afinal, enquanto todos estão escalando silenciosamente, ele definitivamente terá tempo para alcançá-los e assim se vingar. Perceberam que todo o treinamento que nosso herói tentaria fazer fora da torre seria simplesmente inútil. Então já era hora de se mover para a torre afora. Ele percebeu que, embora aquele corpo não fosse o melhor corpo do que o de antigamente, ele ainda tinha todo o conhecimento das estrelas em sua cabeça, mais especificamente em seu corpo passado. Se ele começou a usá-las, certamente seria capaz de evoluir rapidamente. Os olhos de nosso herói se iluminaram. Ele amaldiçoou as 9 estrelas e disse que logo os colocaria para dançar, pois ele também os alcançaria. Ele ouviu e viu que muitas pessoas da cidade se iam bem no meio da rua, falando sobre como eles conquistaram a torre e ficariam ricos. Mas é claro que houve muita especulação sobre esse tópico de que alguém simplesmente partiria no primeiro andar. Nosso herói entendeu que a torre é o lugar onde as histórias e sonhos humanos são reunidos, mas ele finalmente havia voltado para ele. Em nome de Shang Jin, o nosso herói garantiu que ele, a partir de então, às 13 horas, a entrada da torre já estava aberta e todas as pessoas ao redor estavam se preparando para o evento. O nosso herói começou a entrar correndo, pois as portas haviam se aberto. Então esse foi exatamente o momento em que Jin começou a sua vingança. Assim, entrou na torre e foi saudado por ela. Percebeu que já fazia 5 ou 15 anos desde a última vez que havia entrado. Ele estava na área de tutorial, onde os novatos começavam. O único lugar com esse tipo de dificuldade é o próprio caminho, repleto de armadilhas pelas quais você teria que passar sem descanso por dias a fio. Para passar, sempre disse que entre os primeiros 10 andares, esse lugar estava em seu ponto mais ridículo. Uma janela de notificação apareceu na frente de nosso herói, onde estava escrito que ele tinha que chegar ao seu destino, ao contornar todas as armadilhas. Um bom bônus será o fato de que todos os danos serão curados imediatamente, após nosso herói cruzar a linha de chegada antes que o Shagen quisesse começar, mas ele decidiu verificar as estatísticas de seu corpo. Assim que ativou a janela de status, ele viu que suas estatísticas eram incrivelmente nojentas. Mas será que os dados podem ser diferentes de sua vida passada? Então nosso herói decidiu firmemente que, para o tutorial, ele sobreviveria a tudo o que pudesse conseguir, e começou a trabalhar imediatamente. Em seguida, apareceram notificações dizendo que as armadilhas mágicas que nosso herói estava usando tinha começado a ser ativado. No entanto, como entendemos, nosso herói não se importava realmente com isso, pois sabia que essas armadilhas podiam ser vistas exatamente quando foram lançadas pela primeira vez. Ele pensou que seu conhecimento o ajudaria, mas imediatamente flechas começaram a ser lançadas ao seu redor. Ele até começou a ficar um pouco nervoso. Em um determinado
determinado momento, ele chegou a ter 2 flechas só para ele, mas era muito cedo para isso. Qualquer coisa que nosso herói entendesse que não podia parar, embora estivesse sentindo dor, ele tinha que voltar para a área inicial a ser curada precocemente. Ele decidiu ver quanto tempo conseguiria aguentar. Então percebeu que apenas correr avançar sem dar uma olhada para trás definitivamente não era uma opção. Ele percebeu que havia 2 habilidades. A habilidade de insaciabilidade permite que os membros da torre se tornem mais fortes. Depois de absorver seu próprio ketchup, nosso herói ganhou resistência. Percebeu que sua resistência estava crescendo lentamente. Portanto, mesmo que ele não se preocupe com o equipamento, ele percebeu que levaria cerca de 1 semana para concluir o tutorial. No entanto, ele deve levar todas as flechas sobre si mesmo e continuar nesse caminho. Sua única chance de sobreviver e alcançar seu próprio objetivo, alturas, ou melhor, suas únicas chances de evoluir por meio de sua insaciabilidade, até que sua resistência aumente ao limite. Jin continuará tentando. Exatamente 1 mês depois, após uma longa tentativa, nosso herói conseguiu concluir seu plano. Ele estava um pouco exausto porque já havia passado quase 1 mês, mas quando se virou para trás e olhou diretamente para o portal, ele viu que os demônios e os deuses estavam demonstrando interesse em seu método. Por seu próprio poder, nosso herói olhou para cima no céu e percebendo que aqueles sádicos estavam olhando para ele novamente, ele entendeu que estavam observando as pessoas à procura de quem fosse como elas. Mas nosso herói certamente não as pressionou com seus comentários. Alguns dos deuses ficaram enfurecidos com sua blasfêmia. Ele entendeu que nenhum deles revelaria seu nome divino ou verdadeiro, de modo que certamente tentará expulsá-lo para torná-lo seu próprio discípulo, apesar do fato de os deuses não gostarem disso. O demônio ri dos deuses. Mesmo que nosso herói se saia bem, a torre foi que ainda encontrou um demônio que sorriu para o nosso herói. Neste momento, Jin recebe uma mensagem de que o auge de todos, o mal lhe dá as boas-vindas com palavras como a melodia de nosso herói. Nesse momento, Chan percebe que a bola era familiar. Nosso herói não está muito feliz com isso, pois o resultado da vida passada ficou literalmente preso a ele. Porém, ele não reconheceu seu novo corpo, mas nosso herói se lembrou de que foi apenas a pontuação que lhe deu essa habilidade com transferência de alma, mas ainda acredita que a bola é um perseguidor. A essa altura, nosso herói começou a receber cada vez mais mensagens de que demônios e deuses estavam demonstrando interesse nele, e começou a gritar porque tudo aconteceu só porque a bola estava colada nele. Novamente interessado na natureza de Chan, a relação entre as pontuações e mais lados começaram a oferecer ao nosso herói uma conversa, mas ele perguntou se seria um estudante nesta vida e até disse que, se alguém online o estivesse observando agora, ele pediu para calar a boca. Chan se virou para a placa onde estava a bola e lhe disse que mesmo que ele escolheu alguém que certamente não seria ele, e até lhe pediu para não sonhar com isso, que ele deveria receber algumas recompensas por concluir o tutorial. Ele se perguntou quais seriam as recompensas hoje naquele momento. No entanto, nesse momento, nosso herói recebeu todos os pontos de experiência que havia ganhado apenas por perder ketchup. Ganhou resistência também ao perder a consciência. Poderíamos dizer que nosso herói agora era capaz de resistir a muitas coisas, que ele mesmo não sabia se era uma coisa boa, pois foi difícil elevar o monumento a esse nível, mas provavelmente porque tinha um monotipo então. Só por causa disso, ele foi capaz de aumentá-lo mesmo onde exatamente não deveria. Mas outra mensagem estranha chegou, dizendo que nosso herói foi capaz de desbloquear a característica graças à sua velocidade de desenvolvimento. Ele não podia acreditar, afinal, ele já tinha uma habilidade que era insaciabilidade, mas depois de recebê-la e verificar sua na janela de status, ele notou que essa habilidade está apenas escondida e que, provavelmente, o dono desse corpo já tivesse essa habilidade. Mesmo momento, nosso herói ainda poderia desbloqueá-la enquanto recebia o traço da habilidade geral lutador. Ele não sabia o que era, então decidiu ler a descrição. Essa característica permitiu que nosso Jin se destacasse em quase tudo, independentemente da técnica. Essa característica foi ativada durante o treinamento. Durante o combate, o comércio também é ativado proporcionalmente ao nível de habilidade. Se animou porque ele realmente gostou disso, exatamente o nível que ele não conseguia obter, apesar de seu longo treinamento. Nesse ponto, a bola começou a mostrar seu interesse em nosso herói novamente, ou melhor, em sua nova janela de status. No entanto, nosso herói disse que não está com vontade de falar agora, portanto pede para não irritá-lo. Mas, se a bola chegar, ele poderá se juntar a ele no próximo andar apenas para observá-lo. Jin entrou no portal, seguido pela janela de status da bola. Haverá uma sala de escolha, bem como treinamento nessa sala. Nosso herói poderia escolher a classe mais apropriada que alguém pode decidir e, em seguida, ter que destruir imediatamente a sala para chegar ao primeiro andar do torre em uma vida passada.
Ele também era do tipo humana, mas nem hesitou e escolheu o caminho do mago. Provavelmente por causa de sua nova característica, ele decidiu tentar usar outras armas também, pegando o arco no processo. Decidiu criar alguns alvos e se perguntou qual era a força de sua nova habilidade. Pegou seu arco e imediatamente atirou nas 3 reduções que apareceram à sua frente. Ele até pediu à sala que criasse mais alvos, do tipo que ajudaria aqueles que o atacaram. Ele foi imediatamente avisado de que nosso herói ainda não havia escolhido uma classe. No entanto, nosso herói apenas sorriu e disse que não se importava. Então, no mesmo momento em que os alvos foram criados, imediatamente correram para o nosso herói e começou a saltar de um lado para o outro enquanto atirava em todos os alvos. No início ele usava apenas seu arco e, quando sentiu que não conseguiria lidar com eles, decidiu usar sua espada. O herói não tinha dificuldade suficiente. Ele pediu ao sistema que criasse muitos outros alvos, e também muito mais difíceis. No entanto, lidou completamente com eles. Ele pensou que seria muito fácil, mas atrás dele veio o mais perigoso alvos que eram criados em um determinado andar. Nosso herói não podia acreditar que eles eram mesmo os mais fortes, então decidiu que precisava tirar proveito de seu recurso. Pegou o cajado mágico e imediatamente rolou uma flecha mágica diretamente no alvo, pois suas habilidades que ele havia adquirido agora eram incrivelmente úteis, pois parecia que ele estava usando a arma para toda a vida naquele momento. Uma conquista de nosso herói foi obtida. Se Jin tivesse que usar pelo menos uma arma de cada tipo na sala de seleção de treinamento, a recompensa seria uma aula onisciente, bem como o poder de ataque mais 5.000. Nosso herói percebeu que a maioria dos líderes, esse era o nome da classe que nosso herói queria escolher a próxima, mas não queria dar o aproveita vantagem de sua classe, que ele tinha na vida passada. Ele entendeu que o mané deveria permanecer um mago, então ele disse ao sistema para escolhê-lo sempre como uma subclasse. O sistema, por sua vez, disse que isso era impossível de ser realizado. Ele disse que essas opções de subclasse só são possíveis depois de passar o piso. Nosso herói ficou chateado porque já havia se esquecido de tal sistema e, se não escolhesse um, não poderia sair desta sala. Ele entendeu que, muito provavelmente, sua nova ideia não seria muito lucrativa, mas entrou para experimentá-la e perguntou se pudesse desbloquear uma subclasse ao usar pontos de conquista. O sistema não conseguia entender como o recém-chegado sabia dessas informações. No entanto, entendemos que nosso herói sabia sobre a moeda, que pode ser obtida por certas conquistas, é chamado apenas de pontos de conquista, mas graças a esses pontos você pode aplicar alterações no sistema. Porém, nosso herói perguntou sobre o sistema em geral, porque se você usar 5.000 pontos, poderá desbloquear em uma classe, e ela disse que ele precisa de 5.050 pontos. Chan só tem 5.000 pontos disponíveis. Ela disse que nesse momento não tem pontos suficientes. Ele foi embora mesmo assim e apelou para a bola. Jin perguntou ao sistema se isso não significa que em suas conversas com o Bola também em conquista, afinal foi apenas sua primeira conversa com Deus ou demônio, que o sistema imediatamente entregou. Nosso herói uma conquista, chamado Pico de Todo o Mal. Como resultado, nosso herói recebeu 200 pontos de conquista. Ao mesmo tempo, atrás de Tianjin está a Bola toda triste, pedindo para não fazer mais pontos, e o sistema perguntou ao nosso herói se ele agora quer usar os pontos de conquista para escolher uma subclasse. Chan concordava com o sistema. O Pico de Todo o Mal achava que nosso herói era muito nesse momento. O sistema lhe disse que ele seria imediatamente transferido para o primeiro andar da torre após a destruição da sala. Se levantou e disse que agora poderia começar os preparativos para a revanche. Com seu cajado, ele será imediatamente transferido para o primeiro andar. O primeiro andar da torre era a floresta. Os duendes apareciam com frequência apenas nela, mas as pessoas achavam que, mesmo sendo muito difícil, os duendes poderiam ter já os comido. Mas nosso herói os avistou e pensou que essa era apenas sua primeira vítima, e disse que mesmo que eles não se vissem há muito tempo, ele se perguntava o que aconteceria se ele comesse todos eles. O que ganharia com isso? Todos olharam para o nosso herói com um incrível espanto, pois tinha um mágico, mas simplesmente pegou e acertou o cara que estava de pé com 2 punhais, e decidiu tentar a sorte e se ofereceu para lutar junto, porque se eles pudessem participar de 4 cursos, com certeza tem sucesso. No entanto, nosso herói lhe disse para sair, o que, definitivamente surpreendeu a todos em uma fila. Ele disse que os duendes eram dele. Os garotos ficaram muito assustados com essa imagem, pois perceberam que o homem estava se sentindo muito bem, que era melhor ele fugir. Então nosso herói se voltou para os próprios, para mostrar-lhes que agora seria a vez deles. Avançou com velocidade espantosa contra nosso herói, mas imediatamente prendeu seu crânio diretamente no chão. Ele olhou para o terceiro homem que tinha visto seu camarada partir, e perguntou se ainda tentaria acertá-lo. Apesar de tudo, ele simplesmente decolou e começou a correr, de modo que Jin tinha certeza
certeza de que o duende definitivamente não seria capaz de escapar dele, usando uma flecha mágica que perfurou seu peito através do papel de parede. Mas assim que nosso herói foi capaz de limpar o sistema de dados que o recebeu apenas agora, o que não surpreendeu nosso herói, pois ele já havia limpado tudo e coletado todos os tipos de coisas úteis. A torre ao mesmo tempo lhe disse que para passar para a próxima etapa, ele tinha que derrotar 10 paralelepípedos, mas para o gênio era muito fácil, ele podia até acertar 100 agora. No entanto, como não tinha nada melhor para fazer, decidiu que seria uma boa ideia pegar essa conquista. Se você acabar com um monstro do mesmo tipo 1000 vezes em vidas passadas, apenas nosso herói conseguiu obter todas essas conquistas, mas ele também acreditava que, com o estômago vazio, você não pode fazer nada disso. Então aplicou insaciabilidade e absorveu toda a força vital dos duendes. Sua força foi restaurada pela força de nosso herói, bem como por todas as suas memórias. Ele foi capaz até mesmo de entender o idioma deles. Não era mais muito alto, era até o nível de um jogador do 10º andar, mas era uma peculiaridade da classe porque como ele era o próximo, então ele dá um bônus para todas as classes ao mesmo tempo. Mantém algumas pessoas em uma gaiola e todos esses paralelepípedos levam ao rei. Nosso herói se animou. Imediatamente viu uma onda incrivelmente grande de monstros, que ele percebeu que não só conseguiria obter a conquista, mas também poderia se alimentar. No entanto, se nosso herói decidiu ir à guerra, teria que reunir seu próprio exército. Ele aplicou um novo feitiço com o qual criou de paralelepípedos e os transformou em esqueletos. Nesse momento, o sistema alertou que nosso herói havia mudado com sucesso. Naquele momento, o Chan percebeu que agora ele tem memórias de sua vida passada. Mudar a classe, no entanto, foi suficiente porque há uma classe oculta que poderá entrar nesse andar, que olhava na direção do que via, mas olhou para a direita e notou que todos os paralelepípedos que estavam por perto estavam incrivelmente assustados. Foi nesse momento que nosso herói ordenou que acabassem com todos os paralelepípedos que estivessem em seu caminho. Já havia se vingado desse bando de duendes, então ele tinha uma nova conquista para acabar. Quando ele entrou em um prédio que provavelmente estava procurando, percebeu que ainda não havia ninguém lá. Ele diz a todos os seus subordinados que esperassem ali. Nesse momento, pegou seu pé e deu um soco no chão da casa em que estava. Conseguiu encontrar um lugar onde poderia obter uma classe escondida no primeiro andar, um necromante de alto nível e um mago que usa almas, ou melhor, um mestre espiritual, e o primeiro mestre espiritual que está ali, mudando de classe. Nosso herói empurrou a tampa do caixão para trás e de lá saltou um esqueleto, que perguntou se nosso herói não era seu descendente. Nosso herói se lembrava dele porque já o havia visto antes, mas o vulcano que havia se esforçado tanto para surpreender alguém, agora se sentia desconfortável, mas disse que o necromante não deveria se surpreender com a visão do que ele procurou. Depois de ler seu diário, ele se lembrou de que havia um item oculto chamado Diário dos Mestres dos Espíritos que Vulcano havia escrito. Embora ele não tivesse lido esse diário nesta vida, mas quando se sentiu completamente perdido após obter a classe Magé, ele teve a sorte de descobrir esse diário e retornar ao primeiro andar, e foi assim que ele se tornou um mestre espiritual, mas não conseguiu fazer de Vulcano seu seguidor, e ele gosta do nosso herói, o bastardo rude que veio há 10 anos. Chan começou a tremer, e se perguntou se deveria destruí-lo, mas percebeu que deveria ter mudado de classe. Então disse que só queria mudar de classe em breve. No Vulcano, por outro lado, disse que nosso herói teria que ir ao 10º andar primeiro, porque o mestre dos espíritos é ainda mais alto em nível do que o necromante. Portanto, primeiro ele teria que ir à torre para mudar de classe e só depois vir para o Eli. No entanto, Jin disse que ele já havia se tornado um necromante e mostrou uma janela que ele nem estava no 10º andar. Como nosso herói conseguiu mudar de classe por conta própria, ele até pensou que a pessoa que estava à sua frente tinha talento real. Ele não conseguia nem acreditar que uma pessoa ainda mais talentosa apareceria do que o pirralho que ele era há 10 anos. Da última vez que Jin perguntou da mudança de classe, o Ari começou a encher uma esfera perto de nosso herói. Por outro lado, lembrou-se de que há muito tempo, antes da torre, veio para a Terra e ele foi um dos melhores experimentadores. Embora fosse o necromante mais forte, foi ele quem continuou procurando maneiras de se tornar ainda mais poderoso. Ele aprendeu a invocar criaturas da pele de seus ossos. Não há ninguém mais forte do que eles. Em vez dos cavaleiros, ele queria enviar alguém e se deu conta de que precisava de uma alma. Poderia realizar uma convocação especial que superasse tudo que existe. Foi depois disso que, após longas tentativas, ele ainda conseguiu ser bem-sucedido e criou uma nova classe chamada Mestre dos Espíritos. No entanto, seu antigo corpo havia atingido seu limite e a classe quase desapareceu com ele. Então ele decidiu usar a necromancia em si mesmo, restaurar sua honra, de modo a trazer sucessores por meio de algum tipo de NPC vulcano.
Porém ele disse que se tornou o terceiro. Nosso herói se tornou o terceiro mestre dos espíritos. Balkan começou a explicar como usar suas novas habilidades enquanto usava para capturar a alma. Mas nosso herói sorriu amplamente e disse que, graças a essa mesma nave, ele já havia completado todos os preparativos para não errar desta vez. Com certeza os vulcanos aplaudiram suas mãos e disse que agora nosso herói pode subir na torre e glorificar seu nome. Mas a vida disse que Vulcano fará exatamente isso nesse ponto. Porém, já era tarde demais e ele perguntou se havia esquecido o que estava escrito no diário. Mas Jin disse que transferir responsabilidades para outros era um mau hábito e que o ensinaria a fazer isso de graça. Vulcano começou a recuar porque não entendia o que nosso herói estava fazendo, mas usou a coleta de almas em Vulcano, dizendo que isso lhe foi ensinado por seu antigo aprendiz. O esqueleto que queria escapar não podia acreditar em seus olhos. O herói China ficou de pé sobre ele e disse que somente com a ajuda de uma parede mágica, um feitiço de baixo nível, ele criou um solitário na câmara para ele. O Vulcano começou a bater no feno e a perguntar se o nosso herói não achava que poderia se vingar dele com esses ameaças. No entanto, Jin disse que deixou cair muitos cristais de mana no caminho para lá e os ativou com magia. Então ele perguntou se o Vulcano acha que nosso herói não pode pegá-lo. O Vulcano não entendia como um homem do primeiro poderia até mesmo ter tais habilidades, mas naquele exato momento disse que o passado foi muito ruim. Nesta mesma vida Vulcano se tornaria sua propriedade. Ele não conseguia entender, mas naquele exato momento tirou o capuz. Disse que ainda era ele que estava no segundo mestre dos espíritos. Disse que estava com problemas, mas nosso herói já ativou a alma de Harvest e conseguiu dizer a Vulcano para não ficar triste, porque agora que eles estão no mesmo barco, eles conseguirão tudo o que querem. Chan já estava do lado de fora, onde havia um monte de paralelepípedos esperando por ele. A bola e o outro demônio estavam observando e estavam muito interessados. E ele entendeu que os deuses e os demônios não podem entrar na sala para mudar de aula. Mas como está olhando muito para ele, ele com certeza vai mostrar tudo. Ele olhou para seus esqueletos e percebeu que provavelmente não precisaria mais deles. Então os destruiu e imediatamente os fez ressuscitar, mas já na forma de espíritos. Nesse ponto o herói liberou o espírito do vulcão. Ele não conseguia imaginar como nosso herói pensou em usar o espírito subordinado. Ele riu, pois era a primeira vez que o via em tal forma. Sugeriu que Vulcano ainda era aquele homem bonito de sua juventude. Vulcano já queria ficar com raiva e amaldiçoar o nosso herói, mas provavelmente algo o impediu de fazer isso e imediatamente sentiu uma dor aguda. Não iria exagerar porque ele só estava vivo graças à mão de Jin. Portanto, apenas balançou o dedo para ele como um cachorro, mas nosso herói lhe disse que não havia escolha. Afinal, ele lembrou de que foi o vulcão que transformou todos em esferas e depois os consumiu. Portanto, esperamos que o vulcão não tenha se esquecido. Ele começou a suar muito porque percebeu que provavelmente Jin tinha insaciabilidade e a loucura foram deixadas para que, se ele não ouvisse, fosse engolido inteiro com certeza. Ele perguntou o que vão fazer agora, mas Tan disse que agora eles vão destruir aquele mesmo senhor dos paralelepípedos, que vive em um castelo na montanha, juntamente com o vulcão que se encontrava em seu interior. Nosso herói já se aproximava do portão de entrada da capital. Chan imediatamente liberou um bando de espíritos que atacaram os paralelepípedos, e ele entendeu que não poderia normalmente fazer o empedramento agora, pois tinha os espíritos dos paralelepípedos. Mas, mesmo assim, decidiu que dessa vez não ficaria quieto. Então o disse para sair e o levou até o senhor paralelepípedo, que estava sentado no porão. Também notou que algo definitivamente não está claro. Ele pediu a seus acólitos que trouxessem a oferenda o mais rápido possível. Enquanto isso, Jin estava se divertindo, pois seu ânimo estava se exaltando com a miséria de todos que o hospedavam e ele mesmo não se sentava mesmo assim. Ele simplesmente enrolou o papel, que não o notou. Muitos o haviam tentado antes, mas mesmo assim os espíritos estavam prontos para defender seu comandante. Ele entendeu que a classe oculta é muito boa, mas ao sentir a aura do senhor, ele percebeu que provavelmente ele está muito perto da bola. Mas nosso herói não precisava do apoio do velho com pernas peludas, pois tinha certeza de que ele seria o vencedor e, enquanto isso, o senhor dos paralelepípedos estava preparando algo muito terrível, pois estava perfurando mais e mais o torso de alguém. Essas oferendas eram certas criaturas. Uma delas era uma garota com chifres. O senhor do calçamento disse que ela seria muito melhor do que os humanos. No entanto, eles se separaram porque Jin jogou sua espada diretamente na mão do senhor, mas estava se perguntando que senhor era afinal de contas, o sacrifício ou apenas a convocação. Mas em um determinado momento, ele ficou entediado, porque aquilo não fazia nenhum sentido. Ele perguntou se ele queria lutar ao mesmo tempo. Enquanto a garota com o chifre estava sentada no chão, ela não queria lutar, mas viu que também era uma chance, porque o senhor se distraiu com o nosso herói.
herói. Nesse momento, o senhor ficou muito irritado porque não conseguia transformar algo, e a garota havia tentado se afastar dele. Ele se virou para onde observava alguém que lembrava ao nosso herói. Esse nome que ele provavelmente aprendeu, no entanto, o senhor já havia usado sua habilidade com a lança de cadáveres. A garota com chifres tropeçou e caiu no chão. Não podia acreditar que estava prestes a partir, mas nosso herói lutou contra esse ataque, o que fez com que o senhor dos paralelepípedos ficasse incrivelmente surpreso. A garota com chifres lhe agradeceu, mas ele pediu que ela fosse embora o mais rápido possível. O herói olhou para ela mais de perto e percebeu que ela era da espécie que vive no 100º andar. Ele sabia que era a espécie mais forte e não havia motivo para estar com ele no primeiro andar, sem mencionar o fato de que se tratava de um adulto, a menos que algo acontecesse no 100º andar. Então ele decidiu fazer uma boa pergunta a ela mais tarde. Os paralelepípedos, no entanto, foi ainda mais desfeito, pois ousou nosso herói interferir em seus sacrifícios, mas já não pagou qualquer atenção a ele, pois ele pediu a essa moça que se escondesse em algum lugar, pois não a salvaria uma segunda vez. Nosso herói definitivamente não conseguirá bloquear sua nova habilidade, porque ela se tornaria várias vezes mais poderosa com cadáveres frescos. Jin notou que algo começou a explodir. Eram bombas de cadáveres, mas isso era lento para ele. Ele deu um soco no rosto do rei do paralelepípedo com uma velocidade tremenda. O ataque é ruim. Com controle de mana, não entendia mais como um homem do primeiro andar podia ser tão forte, mas Jin lhe disse tinha acabado de começar, no mesmo momento em que lançou um certo feitiço, que fez com que uma certa entidade aparecesse atrás dele. Entendia-se que era um golem, mas como ele poderia invocá-lo? Pressionou tanto nosso herói até o chão e perguntou se ele estava satisfeito, pois era sua melhor convocação. Essas palavras que deixaram nosso herói furioso porque, muito provavelmente, o senhor não entendia com quem estava falando. Naquele momento, nosso herói decidiu mostrar a ele o que era realmente uma explosão. Ele convocou um grupo de seus lacaios que imediatamente destruíram seu momento. Mesmo que ele fosse um senhor, ele se voltou para o mesmo demônio que o estava vendo partir. Muito surpreso, mesmo reconhecendo o fato de que era ele que o próprio demônio que vigiava, nosso herói entendeu que ele se perguntava do que ele era capaz. Então, assim que Jin chegou até seu seguidor, ele decidiu convocar o senhor do calçamento. Por outro lado, tornou-se seu brinquedo. Ele perguntou ao calçamento se o mana daquele estava esgotado, mas ele entendeu que o coque havia convocado o joelho à força, de modo que ele não estava nem aí. Surpreendente. Embora isso não possa ser assim, certamente virá buscá-lo lá. Mas imediatamente o rei de Kabul está cercado por pequenos paralelepípedos. O rei gritou para que o deixassem ir porque havia alguém mais baixo, mas nosso herói pegou o ar e disse que o brinquedo Bin quebrou, mas ele pediu que ele mesmo o fizesse. Além disso, ele pediu para não duvidar do demônio e também pagou o nosso herói por esse teste. Ao mesmo tempo, o demônio riu muito, dizendo que havia gostado de tudo. Nosso herói, por sua vez, imediatamente tirou sua alma de trás do senhor dos paralelepípedos, agarrou e disse que ainda havia trabalho para ele. Ele sabia que a criação do reino espiritual é uma das habilidades básicas de um necromante. É aquele que lhe permite coletar uma alma e torná-la apta para consumo. Ele imediatamente trouxe a alma empedrada em sua boca e a engoliu. Seu status aumentou, mas não tão bem quanto ele pensava antes de saber que 50 andares não seriam nada. Quando nosso herói terminou, ele encontrou a mesma garota que se apresentou como Aruya. No entanto, pediu que ela não entrasse em pânico, pois ele estava apenas de passagem porque estava procurando o senhor dos paralelepípedos. Mas a garota ainda expressou sua gratidão por seu resgate. Mas Chan perguntou o que ela faria se ele acabasse se revelando uma pessoa ruim, porque ele também poderia destruir alguém como ela. Ela disse que se isso acontecesse, ele teria que ir de base. Aconteceu que ela teria uma briga com nosso herói, seja por cima ou por baixo. Sua espécie sempre mantém sua palavra. Então perguntou a ela por que aquela vida do 100º andar acabou lá, apesar de ser uma pessoa muito forte. Até mesmo os jogadores acham muito difícil enfrentá-los, o que me fez pensar se seria um dos 4 grandes espécies que os atacaram, incluindo gigantes, fontes de dragões com energia pura, fontes de monstros mágicos com energia demoníaca ou apenas demônios ou as asas da vingança, os anjos. Essas são as 4 grandes espécies que controlam tudo. Nos processos da torre, ele entendeu que eles poderiam ter ido contra o clã dessa garota, ou estavam apenas encobrindo alguém ou alguém poderia até mesmo ter atacado as 9 estrelas. Nosso herói estava muito cauteloso, e a garota perguntou se tudo bem para ele. Quando chegou a hora dele ir embora, a moça perguntou para onde ele estava indo, mas ele respondeu que não pretendia ficar ali no líquido vermelho e sujeira. Então, nesse momento, a garota com as bochechas coradas perguntou ao nosso herói se ele não se importava, pois ela poderia ir. Chan pensou que embora ela fosse jovem seria bom formar uma equipe com ela. Nosso herói a
advertiu que ele estaria ocupado e não poderia mais protegê-la, mas ela disse que cuidaria de tudo sozinha. Jim percebeu que ela estava envergonhada e disse que estava apenas distraída. Parece que ele terá que encontrar outras roupas. Por que chamar a atenção com roupas e ketchup definitivamente não é uma opção? Ele olhou para os lords de alguns. Notou que ele tinha um item de equipamento. Disse que tudo está claro. O castelo não está nem um pouco livre. Perguntando-se quem era essa jovem e se ela conseguia ver. Alguns de sua espécie têm uma forte afinidade com almas, o que certamente surpreendeu nosso herói de forma até agradável. Ele também não deveria usar o volume e absorver as habilidades dela, mas decidiu que era melhor ficar com ela. Por enquanto, ela está por perto e treina bem. Nesse momento, uma janela de notificação apareceu na frente de nosso herói, dizendo que a onda de missões de monstros, ou melhor, o corpo do monstro do senhor pode provocar monstros. Isso foi um aviso como todas as áreas seguras do primeiro andar desaparecerão. A torre perguntou se nosso herói estava pronto para começar a pensar em Jenny, mas seus companheiros achavam que definitivamente não era uma boa ideia. Porém, Chan disse que se ele não quisesse, não haveria sentido em acabar com o Senhor dos Paralelepípedos. Todos os deuses e demônios que seguiam Jin ficou chocado, pois pensou que nosso herói era imprudente, mas mesmo assim prometeu dar uma recompensa pelo primeiro lugar. Chan se perguntava o que poderia lhe oferecer aqui. Era o Vulcano certamente não estava entusiasmado, mas Jin confessou que até depois de sua partida Vulcano continuaria sendo seu servo. Nesse momento, o botão para iniciar a onda foi pressionado até o fim. As pessoas viram essa mensagem de que o ataque começaria e não conseguiam entender quem poderia causar essa onda. Acreditavam que morreriam. Queriam concluir suas missões o mais rápido possível para chegar à segunda fase, mas um portal já havia aparecido, do qual os duendes começaram a sair. Todos estavam olhando para ele e pensavam que havia muitos deles, mas nosso herói está dizendo a todos para sumirem, porque todos aqueles duendes pertenciam somente a ele. Parou dizendo que se alguém pegasse um duende sequer, ele cortaria toda a aldeia. Seu esquadrão já havia chegado ao local, mas muitas pessoas não entendiam quem eram nossos heróis. Pensavam eles simplesmente partiriam, agora que um bando de paralelepípedos estava correndo na frente deles. Mas nosso herói deu um passo à frente e lançou um feitiço que convocou todos os outros. Nesse momento, todos não conseguiam entender como nosso herói foi capaz de parar um reino legal. Este é o primeiro andar, mas machucou nosso herói, que já começou a lutar, e havia uma garota que estava ao lado de Jin, e perguntou se ela também poderia participar de tudo isso. Nosso herói sorriu, olhou para ela e disse que tem que se apressar. Os paralelepípedos principais dificilmente lhe deixarão passar qualquer coisa que ela tenha, então Jin não precisa se preocupar com ela nesse momento. Ela estava lançando um feitiço com o qual poderia invocar um portal dimensão. Por causa desse mesmo portal, ela puxou uma adaga que imediatamente destruiu o duende. Nosso herói viu tudo isso e entendeu que, muito provavelmente, trata-se de uma espada incomum e que, muito provavelmente, o alvo dos invasores que atacaram seu andar era apenas ela, porque ele não conseguia pensar que uma moça tão jovem pudesse ser tão boa com uma espada naquele momento. Um homem se aproximou de nosso herói e perguntou quem eram aqueles que ousavam se instalar sozinhos. Foi nesse momento que esse homem se apresentou, pois nosso herói não tinha ouvido falar da andorinha. Jin perguntou que tipo de andorinha branca eles estavam lhe dizendo e, no mesmo instante, o homem disse que era uma guilda de 2 gêmeos que são membros das 9 estrelas. De certa forma, Jin ao mesmo tempo tornou-se inacreditavelmente, pois não podia entender o que eles estavam realmente falando. Não eram aquelas pessoas muito feias que parecem estar fazendo isso aqui. O cara estava falando, ou melhor, se gabando de que seu irmão mais velho é exatamente essa andorinha e que logo se juntaria a eles. Quando chegou ao 10º andar, ele até disse que nosso herói tem uma grande habilidade e o convidou também, mas imediatamente invocou seu espírito, que levantou o homem no ar e não permite mover. Nosso herói disse que precisava de algumas informações, então vai ver o que acontece. Quando a onda terminar, ele apresentou sua espada diretamente na garganta do cara, como se quisesse dar a entender que ele poderia levar alguma coisa ruim. Mas os outros 2 caras que estavam um pouco aqui, porque ele é um pouco mais forte. Mas como ele pode entrar no caminho que lhe é permitido? Regras bobas de que não se pode ferir outra cor, não se pode destruir, não se pode roubar, mas tudo isso é proibido na Terra. Nesse momento, nosso herói tocou seu espírito para deixar o cara ir embora e disse que o cara ainda estava vivo, simplesmente porque JYN precisava de informações. Ele pediu a esse cara que ficasse longe, que não se metesse em nada. Nesse momento, os 2 rapazes correram até o amigo e lhe perguntaram o que ele estava fazendo. O cara só gritou que ele precisa sair correndo porque eles podem partir. Se nosso herói junto com a garota já havia afugentado o ex enquanto olhava para o campo de duendes que estavam bem abaixo deles. Vulcano, usando todas as suas habilidades,
começou a proferir um gesto que fez com que um raio aparecesse ao redor de todos os personagens. Todos os duendes estavam partindo de vez após vez, mas seus números não estavam diminuindo. Nesse momento, nosso herói decidiu que ele e o Vulcano convocariam todos os seus lacaios, não apenas os esqueletos, mas também reforços de espíritos começaram a aparecer debaixo da terra. Naquele momento, Jin sentiu que o jogo ia se divertir nesse mesmo campo. Ele não apenas começou a usar suas unidades que havia aumentado de debaixo da terra, mas também entrou na luta usando sua espada. Nesse momento, a garota que salvou nosso herói começou a perceber que não conseguia mais lidar com tantas pedras, até a dor a feriu, arranhando-a por toda parte. Naquele momento ela sentiu uma dor, enquanto ela estava queimando, mas percebeu que não valia a pena. Então ela deveria continuar a lutar, mas como ela caiu de joelhos, viu que esse era seu limite e pensou que tudo estava perdido, pois não seria capaz de para lutar contra qualquer outra coisa. Ela se virou e viu que seu herói continuava lutando contra todos os paralelepípedos. Olhou para ele e percebeu que ele era simplesmente lindo, porque já na primeira vez que ele conseguiu agir assim, ela não conseguia nem começou a entender como um homem poderia ser tão forte, mas ainda assim percebeu que teria que seguir nosso herói porque essa era a única maneira de ela vingar sua vila. E isso também está nos habitantes. Mas a essa altura o duende já queria acabar com ela. A garota tentou se levantar e disse que conseguiria se virar sozinha, mas Vulcano viu que ela estava com medo e não conseguia nem imaginar o que ela havia passado. Ela se perguntou por que o vulcão a havia salvado, porque enquanto estava sofrendo no 100º andar, ninguém estava tentando ajudá-la. Ela estava até feliz por ninguém estar tentando machucá-la. Vulcano não sabe, pois eles devem obedecer à vontade do mestre, é tudo o que eles fazem naquele momento. A garota percebeu que era a ordem de nosso herói protegê-la. Foi ele quem lhe disse que Vulcano não a deixaria partir, mas agora o vulcão a estava deixando porque ele não estava mais capaz de ajudar. Porque nosso herói o culparia por trabalhar o suficiente e descansar muito. A garota percebeu que Chan foi o único que a ajudou. A própria fúria que ele permitiu que ela sentisse, com a ajuda de quem ela poderia definitivamente conseguir o que queria. Vingança. Ela se assegurou de que poderia pagar ao nosso herói. Nesse momento, tirou a máscara e entrou. Ninguém podia acreditar no que ela havia feito, pois agora todas as suas estatísticas aumentaram imediatamente. Sua energia estava restaurada. Ela correu com uma velocidade incrível contra cada um de seus oponentes, que nem sequer tiveram tempo de reagir. Nosso herói podia adivinhar porque provavelmente eram os mesmos que estavam atacando seu vilarejo, pois estavam mirando nela e em sua espada. Achou que seria melhor manter isso em segredo. Afinal, se você entendesse que ela era a razão pela qual a vila dela estava sendo construída, foi atacado, então definitivamente não deveria dizer nada. Faltava apenas 1 minuto para o fim dessa mesma onda. Nosso herói e a garota lutam contra todo o poder, e cada vez menos o poder aparece. Muito provavelmente, foi nesse momento que houve uma notificação de que a onda havia sido liberada. O jogo parabenizou nossos heróis pelo fato de terem completado a provação com sucesso, mas não ficou surpreso porque ele estava confiante de que poderia fazer isso. Vulcano, por sua vez, não achava que nosso herói monstro, mas a garota foi derrubada de seu assento e queria cair no chão inconsciente. Mas Jin ainda conseguiu pegá-la. Ele disse que essa era uma habilidade que ela usava exatamente e que não valia a pena usá-la, mas agradeceu. Nesse momento, o aviso que apareceu bem na frente de nossos heróis anunciou que a recompensa será dada aos 3, mas nosso herói, com um sorriso no rosto, perguntou, então por que eles ainda não o fizeram? Foi recompensado. Afinal, eles haviam limpado cerca de 2.500 paralelepípedos. Nosso herói recebeu uma conquista que dizia que agora ele estava recebendo mais 5 em todas as estatísticas, além de 500 pontos de conquista. Embora tenham aumentado em 5, não parecia muito, mas esses mesmos pontos de conquista certamente lhe parecem muito mais importante, porque ele seria capaz de aprender várias habilidades e somente assim, ele seria capaz de aumentá-los quase indefinidamente. O primeiro a quem o sistema concedeu foi ela, o segundo foi Jin, e o terceiro foi dado a Vulcano, que não entendeu porque ele também recebeu o prêmio, mas nosso herói disse que provavelmente porque o Vulcano era muito bom, mas ainda assim disse que o vulcão lhe deu a recompensa, mas a essa altura a garota também queria dar sua recompensa ao nosso herói, como um sinal de que esperava que o futuro fosse junto com ele, com cuidado, mas disse que ele já havia sido traído uma vez, então embora ela dissesse que poderia sair por aí com ele, mas ele não confia nela em princípio, então ele só quer forçá-la para que ela possa convencer nosso herói de que ele pode confiar nela, ou então ele simplesmente não vai mais querer forçar a companhia dela. Nesse momento, a garota abriu o portal e puxou sua máscara que ela mesma colocou, bem como as recompensas que recebeu recentemente. Vulcano não conseguia acreditar seus ouvidos e olhos, porque a
garota não ia entregar a máscara naquele momento. Nosso herói entendeu que sua máscara é sua energia vital. Eles não a dão a nenhum estranho. Ele não se perguntou por que ele lhe dá a máscara, mas dizem que é apenas um pagamento pelo fato de nosso herói já ter salvado a vida dela 2 vezes. E isso é uma prova de que ele definitivamente não é fornecida. Mas nosso herói disse que essa máscara é muito mais significativa do que todo esse sentimento. Nesse ponto, a garota desapareceu e disse que é isso que a move. Vingança. Ela disse que não havia contado todos os detalhes antes, mas sua vila havia sido totalmente queimada e ela tentou encontrar sobreviventes, mas não conseguia encontrar nenhum. Então é possível que seja a última de ela e seu clã. Então a única coisa que a move agora é vingança, pois ela é a única que pode fazer isso. Ela estendeu sua recompensa ao nosso herói com lágrimas nos olhos e lhe disse para ir com ela até a torre. Nosso herói olhou para ela e percebeu que ela era quase tanto quanto ele, pois ele também aceitou a recompensa e disse que alguma coisa acabaria com ele se ela o traísse. Não importava para ele se ele tinha máscara ou não. Ela imediatamente começou a chorar, pois mal podia esperar para continuar sua jornada com nosso herói. No momento em que receberam de suas recompensas um anel de mana, um colar e brincos, Vulcano disse que eles eram bons, afinal são ótimas para o necromante que usa constantemente mana para sustentar seu exército. É isso que permitirá que nosso herói aumente a qualidade e o número de criaturas reconhecidas. No caminho se perguntaram se Jin teria se esquecido da promessa que fez, mas o demônio disse que pode ir para outro lugar nesse momento. Todo o grupo foi para a cidade, mas ela estava vazia. Provavelmente todo mundo tinha acabado de ir para o segundo andar, tinha acabado de entrar na floresta por causa da onda. Nosso herói continuou a falar perguntando ao demônio por não ter cumprido sua promessa, mas perguntou se o item que dará ao nosso herói é bom o suficiente. O demônio pediu para não apressá-lo, mas no mesmo momento um anel apareceu na mesa deles. Ele até pensou que tinha muita sorte hoje para os itens. No entanto, assim que nosso herói pegou esse anel para si mesmo, ele não acreditou em seus olhos porque esse anel continha uma energia demoníaca. Naquele momento, o próprio Vulcano ficou chocado, porque ao redor do anel há uma energia demoníaca. Esse item habitará demônios ou melhor sentirá sua presença. Esse anel de poder demoníaco pode usar energia demoníaca quando colocado. No entanto, nosso herói não podia acreditar que ela continha o poder que era considerado a mais alta qualidade de mana que ele levantou que, muitas vezes para obter energia demoníaca, você tem que se tornar um escravo dos demônios para lhe dar um pouco, até mesmo para ter um ou não ter muito foi ótimo. No entanto, nosso herói usando esse anel recebeu até 10. O demônio já queria oferecer um aperto de mão ao nosso herói, mas ele não se opôs porque o item era muito bom para que ele possa esquecer as travessuras que organizou. Vulcano, por sua vez, disse que eles provavelmente fariam muito baile. Por sua vez, estava fervendo de raiva e inveja, e pediu ao nosso herói uma recompensa. Aperto de mão também, mas Jin disse que não faria nada de graça. Ele pode lhe trazer um presente também se quiser um aperto de mão. Vulcano também ficou surpreso com o nosso herói, porque agora ele queria obter algo do demônio. Calças e depois a cama, mas nosso herói só disse que já era o bastante e não sabia o que oferecer a ele. Mas mesmo assim apareceu com a ideia de que ele apresentará uma missão, ou melhor, uma tarefa no conteúdo também sobre o espírito. Porque a tarefa do próprio demônio essa é realmente a chance deles. E não quer dizer que nosso herói não tenha ficado surpreso também, como também não esperava tal coisa. Nosso herói disse que concordava em realizá-la, mas a bola começou a se mexer, o que fez com que nosso herói dizer que se ele não quer fazer nada, então que não faça. No entanto, todos aceitaram o fato de que era tarde demais, pois eles já haviam feito o acordo. Nesse momento, um aviso apareceu na frente de Chan, onde os termos do acordo eram a tarefa do baile. Ele dizia que nosso herói deveria fazer um nome para si mesmo antes de se tornar um homem de negócios. Chegar ao andar do celular. Se nosso herói falhar, ele se tornará um apóstolo do bala, ou seja, seu discípulo. Se nosso herói for bem-sucedido, ele lhe fornecerá uma receita para qualquer coisa. A única condição do contrato era que nosso herói apertaria a mão da bola. Jin não podia acreditar no que ouvia, pois poderia obter a receita de qualquer coisa que ele queria. Ele basicamente gosta de todas as condições, mas definitivamente não quer se tornar um aprendiz. Mas mesmo assim, ele decidiu aproveitar a chance e apertar a mão dele. Nossos heróis já começaram a sair e a própria instituição e, portanto, o que eles vão fazer é ir para o segundo andar do torre. No entanto, eles se lembraram de que precisam pegar o bastardo que é membro desse mesmo clã. Eles precisam encontrá-lo, arrancar dele todas as informações. Mas é claro que nosso herói deu essa tarefa a Vulcano. Ele perguntou se Jin sabe onde ele está. Ele enviou para ele o espírito de um soldado, embora ele já esteja longe. Mas nosso herói tem certeza de que ele ainda está no primeiro andar. Vulcan já sugeriu que a moça conversasse por um tempo.
tempo. Por enquanto, ele pediu que ela lhe dissesse resumidamente que se usar essa máscara, receberá habilidades super comuns, mais precisamente a habilidade do clã da garota. Para ser ainda mais preciso, a garota que pode usar a visão do futuro. No entanto, enquanto nosso herói estava fazendo seu próprio raciocínio, a garota estava olhando para ele. Perguntou por que ela estava olhando para ele com tanta atenção, mas ela disse que tinha apenas um pouco estranho porque o pessoas fora da aldeia, primeiro alcançando alguns dias e depois já usando essa habilidade. Continuava perguntando a seus anciãos para ensiná-los a usar a capacidade de olhar para o futuro. Muitos deles analisaram o que aconteceria no futuro e fariam qualquer coisa para evitar o destino que lhes foi pedido. Mas se isso fosse mesmo necessário, se algo desse errado, então, certamente não deveríamos pensar nisso. No entanto, a garota disse que era apenas superficial, porque sua habilidade seria definitivamente viria a calhar para nosso herói. Ele estava muito interessado, então a garota disse que sua habilidade era ver o futuro. Durante a batalha, ela se perguntou se seria útil, mas a resposta não demorou muito, pois nosso herói já havia saltado quando ela disse que estava tudo bem. Ele lhe disse que ela era melhor do que isso e, ao mesmo tempo, a garota corou um pouco, porque ela não esperava que nosso herói pensasse a espada estelar, bem como a lança divina quando ela chegou à batalha com eles. Ele definitivamente terá agora uma chance de vencer. A essa altura todos os deuses e demônios estavam olhando para toda essa imagem. Alguns até lambiam os beiços, mas nosso herói gritou com a bola porque ele continuou para segui-los. Pediu perdão, mas ficou muito feliz em ajudar embora não soubesse exatamente o que fazer. Ele definitivamente ajudará a garota a se vingar e, nesse meio tempo, ela poderá se vingar. O vulcano entretido que pegou o tal Belry disse que agora eles só teriam que esperar até que seu mestre chegar. Perguntou se ele sabia como era difícil mantê-lo assim sem tentar acabar com ele. Nosso herói percebeu que já era difícil o suficiente, então ele foi direto ao assunto. Perguntou onde seria o próximo lugar em que ele enfiaria a espada, no estômago ou nas mãos. Mas no final ele disse que tudo dependia do fato de ele ter gostado ou não da resposta do cara. Nesse ponto, ele disse que o cara contaria tudo o que sabia e até mesmo a guilda depois de perguntar tudo o que todos queriam saber. Nosso herói o deixou ir, mas naquele momento nosso herói se perguntou o que aconteceria com o estado sagrado, que provavelmente cooperaria com as guildas. Afinal, aparentemente entre 10 e 200 dias, os pisos eram muito pequenos. Certamente a essa altura, no entanto, ele percebeu que era de seu interesse trabalhar dessa forma. Percebeu que Jin estava falando sobre a atribuição que a bola lhe deu. Nosso herói também confirmou as palavras dizendo que seu filho destruiria todas as guildas em que os mesmos gêmeos têm influência. Isso definitivamente dará uma boa chance de terminar a tarefa do demônio também. Portanto, nesse momento, nosso herói fez outra careta e perguntou por que eles não gostavam do 10º andar, o segundo andar da torre. Era exatamente onde a zona de segurança estava nesse momento. Enquanto nossos heróis entravam no portal, do outro lado eles estavam sendo cumprimentados por todos no segundo andar. Uma vez que eles já haviam chegado ao segundo andar, as pessoas perguntaram se nossos heróis tinham uma guilda para vir. Caso houvesse, era preciso dizer o nome deles. E nosso herói entendeu que, embora estivesse em uma missão, ele não tinha permissão para revelar seu próprio nome. Então disse que seu nome era Ghostface. Eles queriam ouvir uma explicação, mas estavam muito assustados. Jin, antes de chegar à torre, começou a trabalhar com o criminoso. Afinal, muitas pessoas já ouviram vários casos em que pessoas de todo o mundo vieram apenas para começar a se esconder na torre. Mas o nosso herói pensou que, neste momento, seu rosto estava em perigo. Sob a máscara dentro da torre está bem. Ele tem até certeza de que pode chamar a atenção deles. Mas nosso herói disse que eles têm muito o que fazer. Então você não pode ficar parado no segundo andar de Vulcan. Sua tarefa é acabar 10 por 10. Nosso herói olhou para essa tarefa simples e entendeu que não havia mais nada para fazer a não ser fazê-la. E perguntou ao vulcão se ele queria realizar a tarefa para ele. Só que ele não conseguia entender, mas disse que tinha que fazer, que poderia até levar a garota com ele. Nosso herói simplesmente queria experimentar um pouco neste momento a energia iônica do demônio. Aparentemente Vulcano realmente queria ver como nosso herói usaria seu novo poder. Então ele imediatamente disse a Aruya para apressar, e disse ao Chan para não usar toda a energia demoníaca antes que ele voltasse. No entanto, nosso herói disse que, se não quiser fazer isso dessa maneira, deixe-o fazer. Ela terminaria sozinha nesse caso. Mas o gênio estava incrivelmente animado nesse momento, porque ele pensou que poderia usar a energia demoníaca dessa forma. Ativou seu anel e percebeu que algo era um presente de um dos grupos dominantes na torre, os demônios. Ele deu um passo à frente e estendeu a mão. Depois o anel começou a transformar a energia demoníaca. Ele ficou muito surpreso porque provavelmente era a primeira vez que ela foi ferido. Mas Aria viu que ele estava nos arbustos e correu para o nosso herói. Mas ele
ele estava satisfeito com isso. Grande exemplo, ou melhor, uma marionete para vencer o feitiço. Mas o ataque passou por ele. Porém era apenas um ataque que não precisava atacar o inimigo. Kabu começou a se comportar de forma estranha para levantar questões. Aruya não entendia o que estava acontecendo. Então nosso herói disse que a energia demoníaca é uma energia selvagem. Mas ainda assim a parte mais importante era que se Jin absorvesse a energia dinâmica, um soldado mais forte nasceria. Mas nesse momento a alma só queria explodir. Ele percebeu que muito provavelmente a alma não poderia suportar uma quantidade tão grande de energia demoníaca, de modo que nosso herói percebeu que só precisava reduzir a quantidade de energia que ele tinha. A quantidade, se ele reduzisse de 10 para 1, ele teria tudo um ideal, que é exatamente o que ele obteve. Aruya comentou que havia feito tudo certo, mas Jin disse que era ainda mais fácil do que parecia, pois poucas pessoas conseguiam suportar a energia demoníaca pura de outros demônios. Ele tinha certeza de que nem todos sabiam como usá-la e Vulcão já havia chegado e estava incrivelmente satisfeito com o espetáculo, tendo até sugerido um nome para ele: o Soldado da Alma Demoníaca. Chan gostou dessa ideia, mas Vulcano achou que ele teve sucesso porque era seu aprendiz. No entanto, nosso herói ainda não sabia como fazer isso de forma adequada e precisa. Afinal, para começar, ele precisa capturar uma alma apenas para enchê-la com essência demoníaca. Mas tudo indicava que essa atividade seria muito difícil de ser aproveitada no campo de batalha. Se houvesse alguma necessidade de ele se convocar com a mão nesse momento, Jin percebeu que quando se tratava de convocar o Vulcano, que era muito mais experiente do que ele, começou a dizer que a capacidade de comandar um exército durante a batalha foi incrível, o que fez Vulcano corar no mesmo instante. Ele começou a alimentar a alma de Vulcano com energia demoníaca. Ele pensou no fato de que, se sua alma estivesse cheia de energia demoníaca, seus soldados se tornariam muito mais forte, ou melhor, mais forte do que os paralelepípedos. Então ele usará toda a sua energia demoníaca em ele. Aruya estava muito preocupada, mas Chan disse que não deveriam subestimá-lo, pois ele certamente não partirá de algo assim. Ao mesmo tempo em que o espírito gritava, Jin pediu para não se preocupar, pois ele seria capaz de desafiá-lo. A essa altura nosso herói já havia terminado de derramar energia demoníaca nele, de modo que na frente dele estava o espírito mais forte que ele havia convocado, mas ele disse que era um erro um necromante convocar um espírito tão poderoso. Não incomodou o gênio, pois ele só precisava de um inimigo contra o qual pudesse lutar usando a máscara. Wolfman estava rindo muito, pois como nosso herói havia pedido, ele lhe mostraria a alma demoníaca do soldado, que ele agora podia invocar. O vulcão começou a invocar mais e mais espíritos, mas a Coreia percebeu que nosso herói queria usar o poder da máscara. Enquanto ele a colocava tudo ao seu redor ficou incrivelmente lento. O coro de Jian imediatamente correu direto para Vulcan, batendo no espírito em seu caminho, tentando ir direto ao rosto de Balkan. O Vulcan ficou muito surpreso com esse local, mas não teve tempo de fazer qualquer coisa porque nosso herói já havia golpeado com o punho. Ele disse que Vulcano só tinha que seguir suas ordens, pois ele era seu soldado. Aria estava preocupado com Vulcan, mas Vulcan e nosso herói garantiram a ela que o espírito não seria prejudicado. Chan usou o poder da máscara e confirmou que ele acabou de fazer isso, mas a garota perguntou se era apenas um efeito extra. Nosso herói não acreditou, pois o efeito adicional havia sido acordado. Afinal, se é apenas um efeito extra, então que habilidade real ela tem? Os guardas começaram a dizer que ela lhe contou sobre a visão durante a batalha, mas isso não significa que nosso herói apenas os verá lentamente neste momento. O mais provável é que ele precise chegar a esse ponto para começar a usar a habilidade, e depois perceberá que a habilidade está sendo usada, que ainda na frente dele estava uma garota que era um gênio em seu clã. Então não era surpresa que nosso herói não pudesse fazer algo diferente da garota. Mesmo que ele lhe pedisse para que você o ensinasse, ainda assim seria muito difícil para ela. Nesse ponto, ela perguntou se o nosso herói sentiu alguma tontura, porque muitos de seu clã quando tentaram usar essa habilidade tiveram mais tonturas. Eles começaram a sentir tonturas e dores de cabeça, que também se aplica a ela. Por que não pode usar essa habilidade que facilmente, ou melhor, quando ela quer? Sim, ela estava assustada porque nosso herói não era capaz de usar a habilidade ativa desde o início da batalha. Ela percebeu que Jin estava chateado e de alguma forma tentou imediatamente retificar a máscara. A garota começou a animá-lo, dizendo que ele com certeza seria capaz de usar a habilidade em breve. Por outro lado, ele disse que havia calculado mal um pouco, pois achava que tudo estava indo como ele queria, mas estava iludido demais para pensar que se tornar incrivelmente forte já poderia estar disponível no segundo andar. Ele acariciou a cabeça da garota e disse a ela que estava bem, enquanto Vulcano estava muito chateado porque ele se considerava o melhor mestre dos espíritos, mas ainda assim se viu nessa situação. Notou Aruya à sua frente e imediatamente caiu aos pés dela, dizendo:
dizendo que, ao contrário do nosso herói, ela estava se comportando muito melhor. Mas nesse momento, Aruya disse que provavelmente o Vulcano deveria ir embora com um novo emprego porque nosso herói se mostrou incrivelmente formidável, dizendo que é necessário trazer o máximo para que Jin combine sua alma, de modo que nesse ponto, vez após vez, nosso herói, juntamente com seu clã, começaram a passar já no 5º andar e nossos heróis começaram a ouvir rumores sobre um homem que chama uma máscara fantasmagórica. Eles ficaram surpresos com o fato de que, depois de apenas 3 dias, ele já era capaz de entrar na 5ª classe. No entanto, muitas pessoas entenderam que isso provavelmente acabaria logo, porque no 5º andar os duendes começaram a usando dardos envenenados. Mas Jin não se importava com isso, ele podia sentir absolutamente tudo ao seu redor e portanto podia se esquivar de tudo. Os paralelepípedos estavam assustados. Vulcan olhou para Aruya e notou que ela tinha uma aparência incrivelmente sinistra. A expressão em seu rosto, no entanto, era sobre o que realmente se tratava no final. Aruya parecia muito estranho, porém não entendia o que estava acontecendo com ela e nem mesmo entendeu, ou melhor, não se lembrou do momento em que ele pegou a espada e começou a rir. Mas disse que os senhores já foram adiados porque ele preparou uma nova onda do monstro que eles terão hoje, antes do dia em que nosso herói ainda estava no 4º andar e percebeu que no 5º andar já haveria duendes, em vez de paralelepípedos. Então eles teriam que pegar novas conquistas dos duendes. Nosso herói caçaria o Duende Lorde dessa vez, mas Vulcan disse que ele não pode simplesmente caçá-los como quiser, afinal ninguém sabe onde ele aparecerá depois. Mas Jin disse que não vai caçar o Senhor dos Duendes. Ele conhece um método para invocar a onda com precisão. Todos ficaram surpresos porque, se esse método existisse, ele se espalharia por toda a torre. Mas ele disse que ele a encontrou por acaso na borda do 3º ou 400 andar. Ele nem se lembrava de escalar a torre e perceber que em cada andar há um centro onde os monstros aparecem. Então, se você encontrar isso e continuar, ele criará monstros semelhantes aos monstros da onda que nosso herói já é um especialista, uma vez que ele não contou a ninguém, mas sabe sobre o assunto. No entanto, Jin disse que esse é a primeira vez que ele tentou, porque os monstros do 300 são muito diferentes dos do 3º. Ele até disse que se uma das 4 grandes espécies estivesse lá, nem mesmo elas seriam capazes de deter os monstros que aparecem durante a onda. Vulcano disse que quando nosso herói não conseguia, ele definitivamente tentará gritar com nosso herói que agora eles vão criar o maior número possível de vanas para se tornarem mais fortes com certeza na cidade. Enquanto o herói estava fazendo seu trabalho, as pessoas sentiram que havia algo no subsolo quando olharam para longe, para o portão. Eles notaram que havia um portão aberto. Eles nunca tinham visto algo assim, nem mesmo no 1º andar, e os duendes estavam saindo de lá e não conseguiam entender por que a onda apareceu dentro da vila, pois não havia nenhuma notificação. Enquanto isso, os duendes começaram a atirar em todas as pessoas com seus dardos. Todos entenderam que havia um efeito paralisante. Eles pensaram que era o fim, pois não conseguiam nem chegar ao 10º andar. Todos já sabiam que a máscara fantasmagórica havia aparecido e pensaram que era o nosso herói que os salvaria. Mas ele começou a convocar suas almas demoníacas, que imediatamente começaram a roer todos os duendes. Mas o vulcão era muito longo porque foi ele quem criou aquelas almas demoníacas. Nosso herói pediu que ele não reclamasse. Vulcano notou que muitos dos espíritos que eles haviam convocado começaram a falar de dentro deles. Eles não podiam acreditar em seus olhos, pois na frente deles estava um duende capaz de atacar almas. Mas ainda assim eles perceberam que era preciso lidar com ele o mais rápido possível, pois seria simplesmente impossível para eles realizar esse ataque. A essa altura, Aria estava sentado no telhado de uma das casas e pulou sobre seus jogadores. O mesmo homem que corta Vulcan estava muito animado e queria contar ao nosso herói sobre isso, mas o mesmo se vaporizou enquanto usava, o que poderia significar que ele obteria suas habilidades, pois ele achava que isso seria muito útil para ele. Efeito sobre a alma. Ele elogiou por um trabalho bem feito, mas percebeu que algo estava definitivamente errado com ela. Sua espada estava brilhando. Ele certamente entendeu que isso era uma coisa muito extraordinária. Em geral, ele notou que Aria tinha chifres e uma armadura em seu corpo. No momento em que ela atacou o nosso herói, ele não acreditou em seus olhos, pois com um único golpe de sua espada, Aria varrendo quase metade da cidade. Os duendes que notaram o fato também ficaram chocados, pois ninguém podia acreditar em tal poder. No entanto, nosso herói ficou chocado com o tipo de espada que ela tinha em suas mãos. Bom estava espalhando quase tudo ao redor. No entanto, apenas tentou desferir outro golpe. O cajado dos gênios e a espada de Aru se encontraram e ele percebeu que era incrivelmente forte. No entanto, nosso herói já estava deitado nos escombros de uma das casas que Vulcan contatou. Jin, através de telepatia, ele lhe perguntou se estava tudo bem. Nosso herói disse que naquele momento ele não tinha certeza sobre o Aruya. Vulcan perguntou
quanto a onda, mas Jin não se preocupou porque os monstros mais fortes, ou melhor os mais perigosos com os quais eles haviam lidado desde o início, de modo que todo o resto ele apresentou em Vulcano. Nosso herói colocou sua máscara e percebeu que tinha que lidar com Aria primeiro, e foi direto para enfrentá-la enquanto tentando usar seu campo visão, sua intuição, que ele tinha depois de viajar 599 histórias, lhe dizia que a espada na mão de Aru era a mais perigosa. Nosso herói já queria destruí-la, mas não podia enfrentá-la. Chan voou para longe, mas isso não o impediu de convocar novos sujeitos, mais especificamente duendes esqueletos. Ele lhes disse para impedi-la, mas isso não impediu que Aria os destruísse de uma só vez. Sovop não conseguia acreditar que esse poderia ser o poder que ela disse. Forte oponente. Ele olhou para ela e não conseguiu entender o que ela estava tentando fazer, pois poderia ser que ela estava cansada, mas quando ele olhou de perto, notou que ela estava derramando líquido vermelho pelos olhos, efeito sobre o qual ela estava falando. Nesse caso, nosso herói percebeu que essa era a sua chance de compô-la para parar de usar sua habilidade. Ele pulou e perguntou se ela não queria atacá-lo no mesmo momento, mas nosso herói convocou 2 duendes com dardos, dizendo que os dardos seriam fatais até mesmo para alguém como ela. Achava que ele poderia se esquivar de qualquer coisa, então naquele momento estava em uma verdadeira desvantagem. Definitivamente não poderia retornar, então ela decidiu usar sua habilidade, o que é claro perturbou todos os planos de nosso herói. A resposta que a garota havia dado falhou imediatamente. Depois de se esquivar, ela começou a atacar nosso herói novamente, com os olhos cheios de loucura. Ela estava prestes a perfurar Jin com sua espada, mas o dardo a atingiu no peito. Se não fosse pelos efeitos que haviam surtido nele, ele certamente não teria conseguido executar seu plano impossível, que era tirar o dardo venenoso através do ponto cego da garota. Ela estava muito brava, mas no mesmo momento caiu no chão, e nosso herói mal teve tempo de pegá-la, mas uma sensação estranha ainda estava em suas mãos. Nosso herói decidiu pedir a um de seus duendes que lhe trouxesse um dardo, que imediatamente absorveu. Ele tinha uma nova habilidade paralisante que podia resistir a esse dardo. A garota estava em um estranho esquecimento. Estava voando no ar e viu sua espada à sua frente, mas não sabia onde estava. No momento em que o homem lhe perguntou se ela era a nova proprietária da bola que podia destruir dragões, o homem olhou para ela e Aru perguntou se o novo proprietário era uma criança e se ele era da mesma linhagem que ela, mas o homem disse que ela era apenas uma criança. Meio certo, a garota não entendia o que estava acontecendo, mas naquele momento a criatura se aproximou dela e disse que definitivamente não a deixará tão facilmente nessas situações da próxima vez. Ele definitivamente poderá devorá-la no momento em que voltou a si. Ela estava nas costas de Jin e não sabia onde eles estavam. Então nosso herói disse a ela que eles estavam agora na vila, no 6º andar, mas naquele momento ela percebeu que estava sobre os ombros dele, que explicaria tudo a ela um pouco mais tarde. Quando chegaram à sala, disse que só continuariam quando tivessem reabastecido todas as recursos, porque dentro da torre, a cada 10º andar, há uma grande cidade e na frente dela terá que derrotar o chefe se quiser passar. Vulcano chegou a dizer que devido ao seu poder ele é o único a ser chamado. Assim que ela recuperasse as forças já poderiam ir embora, mas nosso herói disse que a partir de agora não precisariam mais ir. Ela se mudará separadamente deles. No entanto, nosso herói disse que esse não é o caso e que muito provavelmente isso acontecerá. Nem mesmo se lembra do que aconteceu no 5º andar durante a onda, em que nosso herói disse que a espada daquela garota era uma espada demoníaca comparável à devoradora de tudo. Essa habilidade engloba a capacidade de devorar, ou melhor, descartar sua mente, mas lhe dá uma força incrível. Foi a garota que atacou Jin depois de usar essa habilidade. Ele disse que dependente dessa habilidade ela certamente será derrotada antes mesmo de chegar ao 100º andar, ela fazendo a lição de casa e não dependendo do poder dessa espada. Ele disse a ela para chegar ao 10º andar por conta própria. A garota entendeu que nosso herói queria que ela simplesmente ficasse mais forte. Ela não ficou nem um pouco chateada, pois percebeu que com certeza ficaria mais forte para se tornar uma aliada de nossa equipe. Nesse ponto, já pela manhã, nosso herói, Vulcano, e a garota se separaram, mas ao fazer isso, Jin deu a ela sua capa. Ele entendeu que não havia sentido em revelar a todos que a garota pertencia ao clã do andar. Ele também disse que a garota olhou e disse que ele poderia demorar um pouco, pois tinha seus próprios motivos para ficar no 10º andar por um tempo, e disse que o encontraria assim que possível. Não importa quanto tempo passasse, eles definitivamente se encontrarão. Vários dias já se passaram desde aquele momento no 9º andar. Nosso herói continuou a testar sua nova máscara, que ele recebeu dela, apesar de haver monstros na frente, que eram diferentes dos duendes que ele havia encontrado antes. Eles nem mesmo representavam qualquer ameaça para ele. Nosso herói só falou que Vulcano se lembrava de tirar as almas para criar soldados. Vulcano até pensou que era seu hábito criar
criar novas ondas de multidões, mas Jim pediu para não reclamar porque na verdade ele até gosta disso. Vulcano chegou a dizer que não podia acreditar nele já que durante todo o tempo ele não estava nem aí. Enquanto nosso herói limpava o chão, ele nunca havia se lembrado de Aruya. Já não conseguia entender o que falar. Certamente não a teria aceitado como aliada se soubesse que ela falharia. Ele sabia que era forte demais e ela faria qualquer coisa para vingar sua família a essa altura. Mas nosso herói novamente disse a Vulcan para se concentrar e trazê-lo mais orcs para completar a tarefa. Vulcano ficou muito irritado pois não podia acreditar. Os anciãos não o respeitam e não lhe parece que isso seja algo estranho, pois ele cresceu em um ambiente do orfanato. Vulcano colocou a mão em seu ombro e disse que entendia o que ele estava passando. E agora ele entende por que nosso herói é tão idiota e queria abraçá-lo. Chan começou a fugir dele porque não gostava de abraços no 10º andar. Um aviso apareceu na frente de nossos heróis, dizendo que eles deveriam derrotar o chefe. Nesse ponto um placar aparece na frente de nossos heróis, mostrando todos os registros com a passagem desse andar. Jin até brincou que o próprio Vulcão não estava nessa lista, então ele sugeriu que tal quebrar um dos recordes que certamente fez Vulcano se sentir bem consigo mesmo. Nesse ponto passou-se o tempo preparatório. O teste começaria e Chan disse ao Vulcão o que fazer. O chefe não se moveu de seu assento e, no mesmo momento, nosso herói criou uma lança mágica, pois queria mostrar o que era sua vida. Ele podia fazer essa lança mágica. Ele começou a colocar uma quantidade incrível de bônus e por fim, ele a encantou com uma magia demoníaca. Nesse momento todos estavam prontos para começar a batalha contra o chefe, mas um orc enorme apareceu na frente deles. Então nosso herói começou a mirar, mas Vulcano amarrou suas pernas para que ele não se movesse. No mesmo momento em que o chefe fosse derrotado, o recorde foi quebrado. Nosso herói conseguiu em menos de um segundo. O sistema perguntou se ele queria permanecer na memória então. Jin decidiu imediatamente que iria gravá-lo como um rosto fantasma nesse momento. Começaram a receber mensagens dizendo que o recorde havia sido mantido. Bem é claro que foi nosso herói que quebrou esse recorde. Todos estavam chocados, incluindo a garota. Nesse momento ela percebeu que teria que treinar muito mais. Vulcano está muito feliz e não podiam pensar que poderiam vencer tão facilmente, mas ainda assim deveriam ter ido ao 10º andar. Entrando lá um certo homem estava sentado em guilda e considerou o novo recorde. Ele gostou muito do que viu no 10º andar, que é a primeira e maior cidade onde também é possível visitar os membros da torre. Essa cidade foi justificada porque muitas pessoas simplesmente não quiseram continuar sua ascensão na torre que nosso herói subiu. Vulcano ficou surpreso porque ainda havia algumas coisas que ele tinha conseguido acumular, mas nosso herói pediu que ele não ficasse surpreso porque, afinal de contas, muitas pessoas vivem aqui permanentemente, mas ainda assim elas não podem comprar tudo o que querem. Nosso herói foi às compras, mas cada pessoa lhe ofereceu algo para comprar. Vulcano não entende porque todo mundo se chamava Golden na mesma loja. O nome do homem mais rico da torre, o Golden Leak. Ninguém sabe seu nome verdadeiro, mas todas as suas economias são em ouro e também tudo o que acontece na torre passa por suas mãos. Vulcano perguntou então quais eram os planos do nosso herói, mas ele disse que só queria encontrar patrocínio. Vulcão estava olhando para ele agora mesmo. Não podia acreditar, mas nosso herói disse que faria com que o Golden Leak se tornasse um patrocinador. Estabelecimento que se revelou ser um banco. A garota lhe disse que lá eles poderiam comprar ou vender ou simplesmente sair. O dinheiro lhe foi dado um bilhete para que ele se dirigisse ao banqueiro. Ele queria comprar algo, então lhe pediram o banqueiro. O Chan ficou um pouco mais quieto pois não queria ser reconhecido ali. Para começar, nosso herói deu 3.000 moedas de ouro. O banqueiro ficou surpreso com esse valor, mas mesmo assim perguntou o que nosso herói queria comprar com esse valor, mas a única coisa que ele conseguiu falar foi que queria comprar era um encontro com o próprio Leão de Ouro. O banqueiro não podia imaginar que nosso herói pudesse sequer pedir, mas Jin o lembrou de que foi o banqueiro que lhe disse que tudo poderia ser comprado deles. Ele disse que isso era verdade, mas que a reunião não pôde ser realizada. Ele disse que havia dois motivos. O primeiro era que o Golden Leak estava muito ocupado e o segundo era que o Golden estava muito cheio. A segunda pode ter parecido um tanto rude, mas foi muito pouco para o banqueiro. Estava prestes a se despedir de nosso herói. Ele pensou sobre isso e perguntou quanto dinheiro ele precisava para marcar uma reunião. Mas depois de deixar o caixa, o Vulcano do registro disse que nosso herói era realmente um idiota, porque era muito difícil convidar um trabalhador aleatório para um encontro com o chefe da empresa. No entanto, nosso herói disse que simplesmente não tinha outra escolha. Então eles, definitivamente teriam que recebê-lo de braços abertos. Nosso herói bateu na porta do escritório, onde o delegado Golden Leak já estava esperando para ele, que foi informado de que nosso herói não poderia se encontrar com ele porque a quantia oferecida ali era muito
muito pequena no entanto. Nosso herói tem certeza de que, se ligasse para o Golden League, ele se tornaria definitivamente seu patrocinador. Ele era alguém que se levantou de sua cadeira e conseguiu controlar os corpos de outras pessoas. Ele conseguiu fazer isso graças ao seu fantoche que revidou no ambiente de nosso herói. Mas nosso herói não se importou. Ele notou que a marionete não podia acreditar em seus olhos porque suas habilidades funcionavam até o andar 80. Ele se ofereceu para mostrar outra habilidade ao nosso herói. Tinha certeza de que a tinha visto pela primeira vez, mas nosso herói disse que era apenas uma realidade adicional, ou melhor, um mundo que havia sido criado com algo da mente. Não tinha como saber como alguém saber disso. Nosso herói não conseguiria derrotá-lo, pois o fantoche tinha muito poder, mas Jin estava confiante que ele poderia competir nessa dimensão e forçar um encontro com o Golden em um instante. Chan foi liberado. Por outro lado, não conseguia entender como um homem que havia entrado apenas no dia 10 de março de 2010 em um hotel de luxo poderia ter sido preso. Ele certamente tinha o conhecimento dos jogadores que alcançaram o andar celular. O banqueiro percebeu que provavelmente precisava inventar outro truque mais confiável. Então, naquele exato momento, ele convocou suas marionetes. Era o exército de marionetes que podia controlar o próprio homem. Ele disse que sua experiência de realidade era toda poder e que esses fantoches eram controlados, ou melhor, tinham o poder de aumentar por causa de seu conhecimento. Foi ele quem fez essas bonecas encantadas, que eram tão fortes como as pessoas que haviam chegado ao 50 andar. Ele teve certeza de que era o Victor assim que entrou em sua casa. Na realidade, ele ordenou que todas as suas marionetes atacassem Jin, de modo que o mestre das marionetes pensou que já havia terminado, mas nosso herói estava capaz de usar uma magia travestida, ou melhor, de invocar. O marionetista não conseguia entender o que o chefe do 100º andar estava fazendo ali. No entanto, ele disse que não era tão simples porque até mesmo a realidade aumentada ele pudesse criar aqueles que já tinha partido. Ele pensou no fato de que todas as coisas que o mestre das marionetes lhe mostrava eram piadas, e muito provavelmente ele nem sequer viu as verdadeiras batalhas no exército, que é o que um exército de verdade significa, porque é isso que nosso herói estava por trás. Então Jin tinha certeza de que o vencedor já havia sido decidido, vencendo junto com ele a realidade que era o próprio Jin nesse momento. Se perguntava onde estavam os chefes que eram muito mais altos do que o 100º. Imediatamente lançou um exército contra o manipulador de marionetes, que gritava de medo e não conseguia entender quando eles voltaram à realidade, pois ele ainda não havia se dispersado em seu mundo. Era nosso herói que estava em controle de toda a situação. Ficando de pé e olhando para aquele homem patético, ele lhe disse para parar de ser e simplesmente se levantar. Afinal de contas, só por causa da aposta que fizeram ele teve que levá-lo ao Golden League. Mas a única coisa que nosso herói deu a esse mesmo titereiro foi apenas uma carta. O titereiro, apesar de ter perdido, certamente não poderia garantir ao nosso herói que essa carta seria respondida. Mas Jin não estava preocupado, pois tinha certeza de que com certeza ele seria contatado. Ele já havia saído da porta onde o banqueiro disse a ele que iria, se não receberem uma resposta à carta, eles informarão imediatamente o nosso herói. Nesse ponto Jin gostou de quase tudo para ficar do lado de fora, mas Vulcano sugeriu que ele descansasse um pouco. Ele tinha certeza de que era impossível descansar assim. Eles ainda precisam chegar ao próximo alvo. Afinal, não é eficaz ficar apenas esperando o Golden chegar. Jin havia ameaçado quebrar quando duas garotas estavam discutindo acaloradamente sobre o andar em que estavam. Provavelmente eles simplesmente não tinham tópicos de conversa e realmente não gostavam que ele tivesse que se sentar na guilda. Eles vão mais para o alto da torre. Como eles pensavam, afinal ninguém podia entrar neles. Ninguém os visitava, mas naquele momento foi o nosso herói que abriu a porta. Eles perguntaram o que ele estava fazendo ali, mas ele disse que era muito tarde. Difícil escalar a torre sozinho. Era ele quem queria entrar para a guilda.